Ah, não sei se você está aqui desde o começo dessa série. A gente está falando sobre finanças, baseado no livro do apóstolo Paulo Tércio, Finanças Saudáveis, que você pode adquirir na nossa editora. Ainda temos alguns disponíveis, estão acabando. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre inteligência emocional e financeira. Espera só um pouquinho. Tá parecendo aqueles potes de palmito, sabe? Mas abriu. Quero falar com vocês sobre inteligência emocional e financeira, porque, por incrível que pareça, falar de dinheiro, falar de recursos também é algo emocional. Também é algo que tem muito a ver com as nossas emoções. E para começar, eu quero ler com você 3 João 1. Eu acredito que vai estar no telão, mas se você quiser abrir, também pode. Fala: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. A palavra fala um pouquinho sobre essa pessoa, esse presbítero chamado Gaio. E o que nós podemos aprender com ele? Estão comigo, gostei. O que podemos aprender com Gaio? 3 pontos que estão aqui nesse versículo. Primeiro, que Gaio, ele tinha uma alma próspera. E quando eu falo de alma, eu estou falando de sentimento, estou falando de comportamento, eu estou falando de ações, tudo que está no teu intelecto. A alma faz parte disso. Às vezes a gente associa a alma ao coração, aos sentimentos, mas a alma também faz parte da nossa mente, da nossa psique humana. E aqui fala que Gaio, ele tinha uma alma próspera, ou seja, uma inteligência emocional próspera. O que mais? Também fala aqui que ele era um presbítero fiel, ou seja, deveria ser alguém que contribuía na igreja, que ajudava na igreja a fazer as coisas para o reino, abençoava pessoas. E o terceiro ponto fala aqui nesse versículo, que ele sujeitava os seus passos e escolhas aos planos e vontades de Deus. Ou seja, ele não se deixava levar pelas coisas desse mundo, mas ele se sujeitava à palavra, ao que Deus queria para ele. E quando eu trouxe aqui para falar sobre inteligência emocional e finanças, eu trouxe Gaio como um exemplo, porque aqui mostra que ele era uma pessoa bem-sucedida. E hoje vamos aprender como ser como Gaios, pessoas bem-sucedidas. Você deseja isso? Você deseja isso de verdade? Quando a passagem traz esse segredo do sucesso de Gaio, ela fala que ele tinha uma saúde emocional muito boa, né? Que a gente pode também trazer como inteligência emocional, mais moderno assim, né? Esse termo. E também prosperidade. Eu quero que você leia o que vai estar no telão agora. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Deus é abençoador. Seu plano de vida para nós é abundante. Deus te fez para ser imagem e semelhança dele. Se ele é um Deus abençoador, isso significa que no seu DNA também tem traços de uma pessoa que é capaz, que tem potencial de ser abençoada e de abençoar pessoas. Você acredita nisso? Quando a gente fala de prosperidade, muitas pessoas ligam a dinheiro, muitas pessoas ligam a paz de espírito, a saúde. Poxa vida, nesse momento que a gente está passando, quem tem uma saúde boa, que não adoeceu, é próspero ou não é? Quantas pessoas a gente não conhece que estão aí sofrendo? Mas quem está firme, quem está com uma saúde boa é próspero, tem prosperidade.
Quem é que nunca passou por uma situação difícil, financeira, e quando conseguiu sair do sufoco, falou, nossa, acho que eu prefiro mais estar em prosperidade do que no sufoco. Alguém? Deus não te fez para ficar no sufoco. Deus te fez para prosperar. Os sufocos nos ensinam. Mas quando a gente está prosperando, é bom, não é? É bom. E deixa eu te falar, não tem problema nenhum em querer ser próspero. É bênção de Deus. Eu escolhi essa foto. Não sei se dá para ver direitinho aí embaixo. É um copinho cheio de moeda e tem uma plantinha saindo dali de dentro. Porque por muito tempo eu ouvi que dinheiro não dá em árvore. Ok? Contudo, toda árvore frutífera é abundante. Dinheiro não dá em árvore, mas árvore frutífera é abundante. Então, ter saúde emocional é um passo importante para que a prosperidade em nossa vida seja real. Quem é próspero transborda. Tem uma coisa que eu falo muito nos jovens, que uma árvore frutífera, ela não come o seu próprio fruto, mas ela serve as pessoas que têm fome, ela serve os outros. Quando você prospera, isso não para só em você, isso pode abençoar pessoas. Por isso que Deus tem interesse em te prosperar. Porque se nós tivermos inteligência emocional, se nós estivermos alinhados com Deus como Gaio estava, não vai parar em nós. A gente vai poder abençoar muitas e muitas pessoas também. E você está numa igreja que faz isso. Graças a Deus. Uma igreja que tem que trazer alimento para as pessoas que estão passando fome. A gente faz campanha e a gente levanta alimentos. Tem que levantar agasalho, a gente levanta agasalho para doar para as pessoas. A gente tem um lugar chamado Arca das Crianças, que é um lugar incrível. Eu te convido para ir lá um dia visitar quando puder, receber pessoas, que abençoa muitas e muitas crianças e famílias no meio do Jardim Noronha, um lugar de muita vulnerabilidade social. Porque essa igreja acredita que ao abençoar também somos abençoados. E nós somos árvores abundantes e frutíferas quando a gente se permite ser isso também. E deixa eu frisar, quando a gente se permite ser isso. Porque se não tiver inteligência emocional, a gente bloqueia. A gente não permite que Deus abunde em nossa vida e nos dê recursos. E por que eu estou te falando isso? Como ser uma árvore frutífera nas mãos de Deus? Assim como Gaio, precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Por incrível que pareça, essa semana eu atendi uma pessoa e o que falamos na sessão foi exatamente sobre finanças. Eu falei, Deus, eu acho que isso aqui é um sinal. Porque a dificuldade dela era conseguir prosperar. Ela sentia que a vida financeira dela não andava, toda hora estava retrocedendo. E a gente começou a conversar, eu comecei a fazer a sessão com ela, trazer as coisas. E existem alguns bloqueios que eu identifiquei junto com ela e também identifico aqui na nossa realidade, como igreja, como nação. O primeiro, por que muitas vezes a gente não prospera? Porque talvez a gente não se sente digno de prosperar. A gente não se sente digno de merecer prosperar. E aí, quando a prosperidade quer vir, a gente joga contra. A gente fala, não, mas a Bíblia fala que a gente tem que ser humilde. A Bíblia fala que nosso coração não pode estar no dinheiro. Sim, mas o dinheiro é uma moeda de troca. É só uma moeda de troca. O problema está no nosso coração. Se a gente não consegue ter caráter, sendo rico ou sendo pobre, o dinheiro sempre vai ser um problema. E muitas vezes a gente fica preso nisso, a gente não se acha merecedor e fica travado, não consegue prosperar. O que mais? Às vezes nossa família nunca conseguiu ser próspera. E a gente pensa, também não vou conseguir ser. Ou eu não posso ser, porque se eu for próspero, de certa forma eu estou dando as costas para a minha família. Isso é uma mentira, que se você for próspero, você vai ensinar a sua família a seguir o mesmo caminho. Mas muitas vezes a gente fica limitado e fica preso nessas coisas, nessas travas. O que mais? Às vezes as pessoas elas estão
elas estão preguiçosas, elas estão ingratas, elas ficam como vítimas do sistema, ficam esperando as coisas acontecerem, não fazem, né, por onde? E fica sempre esperando, ai, me dá. E aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério com isso cultural. Muita gente só quer, e não está disposto a trabalhar também, a ajudar o país a se levantar. Aquela famosa frase, né, em vez de dar o peixe, ensina a pescar. E só quer. Isso é péssimo, porque o trabalho dignifica o homem, dá propósito para o homem. Quantas mães eu já não ouvi falarem que quando elas começaram a maternar, quase enlouqueceram porque pararam de trabalhar. Tem mães aqui, não tem? Isso é uma verdade? Que não via a hora de conseguir ir para o trabalho de novo, porque o trabalho dá propósito. Não que maternar, gente, não estou falando que é ruim, mas estou falando que a gente também gosta de fazer coisas diferentes. Deus deu tantos dons, tantos talentos às nossas mãos. E quando a gente consegue fazer isso, e ter propósito, e receber o fruto do trabalho, isso é maravilhoso. Se você concorda comigo, fala, hoje eu quero aprender a ser como Gaio. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de conseguir superar sentimentos negativos, traumas, acontecimentos que marcaram a gente. Talvez na sua família, na sua vivência, na sua história, você viu o dinheiro corrompendo as pessoas. E isso te marcou. E você está travado, está paralisado. Ou você foi tão injustiçado que você também está bloqueado de alguma maneira financeiramente. Ou está dependendo de uma causa na justiça para começar a fazer alguma coisa. Quantas pessoas nessa pandemia não se reinventaram e tiveram que começar algo do zero para trazer sustento para sua casa? Somos seres criativos. Deus nos fez com capacidades incríveis. E pessoas com inteligência emocional, elas conseguem fazer as coisas acontecerem. Não tem limite, não tem sentimento ruim, não tem barreira. O recurso acontece, o recurso vem. Tem um psicólogo chamado Daniel Goleman. E ele falou que a inteligência emocional ela pode ser dividida em 5 habilidades. A primeira, autoconhecimento. Autoconhecimento é a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos. É saber por que você tem tanto medo de começar um trabalho, de começar a empreender. É entender de onde vem esse medo, de onde vem esse receio do que as pessoas vão achar de você, do que vão falar de você se você prosperar e estiver bem na sua vida. Isso é autoconhecimento. Também nos dá controle emocional, que é a habilidade de lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação da vida. Então, ao invés de você ser consumista, né, caiu o salário lá na conta, nossa, mas o cartão de crédito já está na mão preparado já, né? Só para passar. Mas é ter controle emocional para segurar esse cartão de crédito e falar, você não vai me dominar, eu te domino. Até porque na pandemia a gente nem está saindo mais, né? Talvez nem precise comprar roupa. Mas muitas lojas estão faturando, porque as pessoas ficaram tanto tempo dentro de casa isoladas, quando foram para o shopping perderam a linha. Só passando o cartão. O que mais? Ela também nos traz automotivação, que é a capacidade de dirigir as nossas emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Que é o que a gente estava conversando aqui. De ter propósito no que você faz, no que você trabalha. Também traz reconhecimento das emoções em outras pessoas. Ou seja, diz respeito à habilidade de reconhecer emoções no outro e ter empatia de sentimentos. Ver alguém em uma situação de vulnerabilidade, de escassez e se mover em compaixão e ajudar. Reconhecer os sentimentos daquela pessoa, talvez daquele pai de família que não conseguiu emprego ainda e está precisando de uma cesta básica, e você se mover em compaixão e fazer acontecer. E por fim, relacionamentos interpessoais, habilidade de interação com outros indivíduos, utilizando competências sociais.
quer conseguir trabalhar em grupo, né? Conseguir se desenvolver com outras pessoas. Então, tudo isso aqui faz parte da inteligência emocional. E tem uma frase do Thiago Brunet, que está aqui no telão, que fala exatamente isso. Quando estamos internamente 100% saciados, ou seja, quando a gente está internamente com uma inteligência emocional 100%, em pouco tempo, o externo será um reflexo disso. Quando você internamente está com autoconhecimento, controle emocional, automotivação, reconhecendo as emoções de outras pessoas, se relacionando com as pessoas, né, esses relacionamentos interpessoais de forma 100%, o que está aqui fora começa a refletir o que está aqui dentro. E por que essa frase é tão legal? Porque muitas vezes cristãos, como eu estava falando, associam dinheiro, recursos, a algo negativo. Associam uma vida financeira abundante a algo que está errado. Pega alguns versículos. Aqui vocês que estão vendo a série desde o começo, tem muitos versículos que vocês podem depois estudar. Hoje eu não trouxe tantos, mas eu tenho certeza que o pastor Sérgio tem todos eles ali que você pode depois falar com ele. Existem vários versículos na Bíblia falando sobre finanças e às vezes pegam alguns e trazem com esse peso de que a gente não pode prosperar. E colocam no dinheiro esse fator que corrompe as pessoas. Quando na verdade, a pessoa mesmo que está com caráter ruim e o dinheiro só vem realçar o coração dela. Ou a falta de dinheiro. Porque tem pessoas que estão muito felizes quando tem dinheiro. Agora, quando não tem dinheiro, elas desaparecem, né? Da igreja, da sua vida, ou fica te pedindo coisa. Porque o dinheiro é só uma moeda de troca. O que realmente importa é a motivação do nosso coração. Eu quero ler com vocês Lucas 12:16. Que diz assim: Ele propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados por muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma. E todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12:22. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, mas o que haveis de comer, nem muito menos com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porquanto a vida é mais preciosa do que o alimento e o corpo, mais importante do que as roupas. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem possuem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar, por pouco que seja, a duração da sua vida? Considerando que vós não podeis fazer nada em relação às pequenas coisas da vida, por que vos preocupeis com todas as outras? Olhai as flores do campo, elas não fiam nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir como uma delas. Ora, se Deus veste assim uma simples erva do campo, que hoje vive e amanhã é lançada ao fogo, muito mais dará a vós, vestindo-vos de glória, homens fracos na fé. Não procureis, pois, ansiosamente o que haveis de comer ou beber. Não empenhareis o vosso coração nessas preocupações, porquanto o mundo pagão é que peleja por essas coisas.
Entretanto, o vosso Pai sabe perfeitamente que as necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão providenciadas. Esses 2 versículos a gente pode usar sim nessa questão de finanças e recursos. Em um, a gente vê um homem que foi considerado como um tolo, porque ele só queria ficar juntando para ele, para saciar o ego dele. E quando a morte vem, de que valeu aquele monte de dinheiro guardado? Será que não teria sido mais bem investido, talvez, na vida de um irmão que estava precisando? Ou numa situação de caridade? Ou abençoando uma pessoa para ter uma bolsa de estudo? Porque o dinheiro, quando a gente só quer consumir e guardar para a gente, ele quebra aquele ciclo de dar e receber, de semear e colher. E o outro fala que nós não devemos nos preocupar com as coisas desse mundo. Com quem a gente vai comer, vestir, mas que a gente tem que se preocupar em fazer a vontade de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas porque Ele é fiel. Como a gente leu antes, Ele é um Deus abençoador. Eu trouxe aqui alguns tópicos que podemos entender com esses 2 versículos. O que Jesus quis mostrar. Primeiro, quem estabelece como prioridade o acúmulo insaciável de bens aos olhos de Jesus é tolo. Devemos acumular riquezas para com Deus. Temos que ser ricos para Ele. A ansiedade não é produtiva. Ou seja, a ansiedade mata os frutos. As preocupações não devem ocupar o nosso coração. Ou seja, temos que esvaziar o nosso coração das preocupações. Nossa prioridade deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero que você repita para você mesmo: Senhor, nessa noite, me dá um caráter como o de Jesus, que eu possa ter domínio próprio, inteligência emocional, para que a minha vida seja abundante, para que eu possa prosperar e abençoar pessoas também. Você quer isso essa noite? Eu trouxe para vocês um exemplo não muito convencional, mas que tem bastante fundamento na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês de um ângulo diferente. Quem aqui já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Ok. E hoje eu trouxe, tentando relacionar esses pecados, esses comportamentos, com o que a Bíblia descreve que realmente é prejudicial para o homem, para o ser humano. Então entenda que o que eu quero mostrar aqui são comportamentos, é um estilo de vida. E são 7 exemplos que eu espero que abençoem a sua vida, que te tragam um insight hoje, uma ideia nova hoje sobre finanças. Então, o primeiro pecado capital é a ira. Não sei se vocês conseguem ler daí, mas eu vou ler aqui. A Bíblia não condena a ira. Ela condena permanecer irado. Agir com ira certamente produzirá algo ruim, pois a paz deve ser o árbitro de nossas decisões. Precisamos aprender a controlar a ira. Caso isso não aconteça, ela contaminará os sentimentos. E o que era um descontentamento pode se transformar em ódio, levando a muitas ações ruins. Quantas vezes a gente não ouve falar de famílias que foram completamente destruídas porque alguém morreu e apareceu uma herança e todo mundo se voltou um contra o outro. Aquelas brigas cabulosas trazem briga, ira. E geralmente a ira está muito ligada também à vingança. Né? Vai trazendo outros sentimentos ruins, aquele abismo vai chamando o outro. Quantas vezes a ira
não entra em nosso coração. Quando talvez um colega de trabalho tem uma promoção e a gente não tem, a gente se ira, porque eu também mereço, isso não é justo, eu também trabalho aqui, eu me esforço, porque ele não eu. E a ira vem e contamina. Mas quem aqui hoje é liberto da ira, fala amém. Amém. E se você não for, Deus hoje Ele quer te curar. Para que o seu coração esteja em paz. Sabendo que o que é seu, se você trabalhar, se você crer em Deus, estiver aliançado com Ele, vai chegar. Talvez para o outro chegou antes, porque o processo dele já acabou. Nós temos o nosso processo. Temos que entender o nosso processo. E confiar que Deus está fazendo. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra vivos, Deus está fazendo a obra no nosso coração. O próximo pecado, orgulho. O orgulho é se achar superior ou inferior a outras pessoas. Deus ama a todos igualmente. Cada pessoa é especial aos seus olhos. Quem se coloca em superioridade encontrará a resistência do próprio Deus, pois é fundamental se revestir de humildade. Quem se coloca como inferior despreza o que Cristo conquistou na cruz. As pessoas às vezes ligam orgulho só com quem está lá em cima, é ganancioso e humilha as pessoas. Claro, isso é muito ruim. Isso faz parte do orgulho. E com certeza você conhece alguma história de alguém que já humilhou alguém no restaurante, né? A pessoa estava servindo ele, não veio o prato que ele queria, ele humilhou aquela pessoa, já jogou quem ele era. Eu sou empresário, eu sou não sei o quê, você não pode me tratar assim. Né? O dinheiro fez com que a pessoa achasse que ele era mais do que o outro. Isso é orgulho. Mas da mesma forma, se achar inferior, coitadinho, também é orgulho. Eu vou te contar um segredo, que agora não vai ser meu segredo. Mas eu era uma pessoa muito orgulhosa. Mas do lado me achava mais inferior. Então, exemplo bobo. Se alguém um dia falava, nossa, que legal essa sua blusa, onde você comprou? Daí eu falava, eu comprei numa promoção. Era a primeira coisa que eu pensava. Comprei numa promoção, que eu paguei super baratinho. Porque na minha cabeça, se eu fosse inferior, a pessoa gostaria mais de mim. Orgulho. Nossa, Larissa, nunca parei para pensar nisso. E quantas pessoas você não conhece que também são assim? Sempre coitadinhas, né? Sempre expondo lá para baixo, para que de alguma forma você as levante. Levante o ego delas de alguma maneira. Orgulho. O próximo, inveja. A inveja nos impede de ver e desfrutar das bênçãos que Deus nos deu. A inveja coloca nossos olhos naquilo que é dos outros. Então, dois aspectos acontecem. Primeiro, o que temos não importa. Segundo, e o que não temos é o que precisamos. Quem vive assim se torna insatisfeito, e quem vive insatisfeito jamais prosperará. A inveja é tão terrível que a gente não é grato pelo que tem. A gente fecha o nosso coração, não é grato pelo que tem e cobiça o do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde. Talvez a grama dele é de mentira, é fake, mas está cobiçando. Não importa, tá mais verde que a minha, pode ser fake ou não, estou cobiçando. Quando eu casei, Deus trabalhou muito isso no meu coração. A gente casou e a gente não conseguiu arrumar nossa casa como a gente queria, decorar, pintar. Não, gente, a gente literalmente casou e foi morar. Não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha sofá, não tinha micro-ondas. Só tinha um forninho que a gente ganhou de presente, aquela máquina de fazer arroz e a cama para dormir. Só. Se eu deixasse a comparação falar no meu coração, e eu deixei em alguns momentos, vou confessar meu pecado, eu deixei. Eu não conseguiria aproveitar todo o processo que foi de construir juntos algo legal financeiramente. Comprar um sofá, comprar uma televisão. Foi aos poucos, demorou 2 anos para ter um sofá na minha casa. Quem ia me visitar tinha que ficar no chão. A gente dobrava, como chama? Cobertor, deixava no chão assim.
as visitas tinham que ficar no chão sentado. Nossa televisão era um monitor de computador que a gente adaptou em cima de caixas, que a gente foi comprando coisa, né? Foi colocando em cima de caixas, que não tinha rack. E a gente ficou meses assim, meses. E em alguns momentos eu olhava, né, a vida de outras pessoas e pensava, puxa, mas ela casou e já tem isso, eu não tenho. E Deus me falava, se você for por esse caminho, é sem volta, toma cuidado. E aí eu comecei a perceber, puxa, é muito mais legal aprender com o processo de ter uma nova casa e aprender a administrar juntos o recurso que agora é nosso e ir construindo isso do que talvez ter tudo pronto e não passar por esse aprendizado que a gente teve que passar. Esses são os processos de Deus para a nossa vida. E a inveja faz com que a gente não aprenda no caminho. A gente não vive nem o presente e também não consegue nem ter o que está no futuro, porque tudo depende do agora. Isso faz para você sentido? Sim. O próximo, luxúria. A luxúria é a falta de controle sobre os desejos carnais, principalmente sexuais, caindo em todo tipo de excesso. Ou seja, a pessoa passa a ser desenfreada em suas paixões e acaba fazendo loucuras financeiras por causa desse desejo carnal incontrolável. Precisamos de domínio próprio. Quem governa é rei, quem não governa é escravo. E muitas pessoas são escravas do dinheiro. O dinheiro na mão delas é pó. Né? Já sabe aquela pessoa que não sabe no fundo do mês o que aconteceu com o dinheiro? É pó. Gasta com tudo, gasta com droga, gasta com vício, gasta com coisa nada a ver. Ao invés, né, de ter uma consciência, pega o recurso que tem e gasta com pornografia, com coisas que não acrescentam em nada, que são só desejos carnais. E desejos carnais, gente, são assim, passageiros. Cada hora a gente sacia por uma coisa nova. A pornografia é uma coisa incrível. Quanto mais você consome, mais você quer consumir. E cada vez você quer consumir algo mais pesado. Porque a nossa mente é como se ela fosse programada para não ter mais prazer naquela primeira porção que a gente adquiriu. Cada vez quer mais, e quer coisas diferentes. Daqui a pouco está vendo vídeo de pedofilia e começa a ver coisas horríveis. Porque aquele comecinho lá não está mais saciando. E vai pagando, vai investindo, vai consumindo. Quantos casamentos não acabam por causa disso? Quantos noivados nessa igreja não acabaram por causa disso? Quando a gente é pastor, a gente ouve muita coisa. Né? E, às vezes é infelizmente, porque eu queria às vezes não ter que ouvir algumas coisas. Mas a gente tem que ministrar as pessoas e ajudar. E a gente sabe de tanta coisa que acontece que é muito triste. Porque a luxúria entrou no coração. Preguiça. Preguiça pode significar desde a falta de disposição para realizar determinada tarefa até uma espécie de aversão pelo trabalho. Está ligada à lentidão, à moleza e muitas vezes à negligência na realização de atividades. A preguiça, além de ser ruim para o preguiçoso, atinge todos à sua volta. Ou seja, os outros trabalharão a mais para compensar o que o preguiçoso não fez. A palavra afirma que o preguiçoso ficará pobre. Quando eu estava escrevendo sobre a preguiça, o que veio no meu coração na hora foi o povo no deserto, que ficou 40 anos lá. Eles, de verdade, poderiam pensar em soluções, mas eles ficaram preguiçosos para isso e pediram para Deus uma solução. E Deus deu uma solução. O maná caiu do céu, mas o coração deles continuava preguiçoso. E o que gerou? Murmuração e ingratidão. Quando a gente não sabe o preço que é pago, a preguiça entra e vem com ela a murmuração e ingratidão. Eu lembro daquele versículo que fala vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Talvez aqui hoje, você está deixando as coisas caírem do céu. Tá assim, ó, esperando tudo cair do céu. Toma cuidado, porque se cair do céu, isso pode trazer para a sua vida murmuração e ingratidão, porque você não sabe o preço que tem que ser pago para conquistar. E a geração de adolescentes e crianças que vejo agora não sabe o preço que tem que pagar. Tudo cai do céu, muito fácil. Aí depois vai lá para o consultório para eu atender. Pessoa ingrata, que murmura, que é rebelde. Porque não sabe o preço das coisas, não dá valor. A palavra fala que o preguiçoso ficará pobre. Tá pesado ou vocês estão comigo? Essa palavra também é para mim, tá bom, gente? Como eu estou me expondo aqui com alguns exemplos, Deus falou comigo primeiro, depois para falar com vocês. Então, tudo isso daqui são coisas que eu também tenho que ver na minha vida. Porque é muito fácil a gente cair. A gente é humano, a gente é falho. Mas, ao mesmo tempo, a gente é filho de Deus. A gente é sal e luz do mundo. A gente não pode se contaminar. A gente tem que ser referência, tem que ser diferente. Amém? Imagina você cheio de prosperidade na sua vida, falando para as pessoas que o motivo disso é porque você é alguém fiel a Deus, alguém que ouve a palavra de Deus e exerce, alguém que sabe, tem domínio sobre as suas emoções, tem inteligência emocional. Olha que testemunho poderoso. Alguém que é próspero e abundante, porque segue os princípios da Bíblia. Seu testemunho muda gerações. O penúltimo, e está indo para o final. Avareza. O avarento é aquele que ama mais o dinheiro que as pessoas. É aquele versículo que a gente deu, né? Que só quer guardar, aumentar os celeiros dele. O avarento tem medo de gastar seu dinheiro, por isso acumula. Como é fácil cair nessa armadilha. Por vezes precisamos nos desafiar a sermos mais generosos, pois é certo que reter mais do que precisamos nos levará à pobreza. Aquele versículo, em abençoar, somos abençoados, traz uma chave poderosa. Se a gente quebra esse ciclo do abençoar, como a gente vai ser também abençoado? É necessário abençoar para sermos abençoados. Seja generoso. Seja generoso. Larissa, eu não tenho na minha casa comida na geladeira. Mas talvez aquele pouquinho que você tem, igual aquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite, fez multiplicar, porque nas mãos de Deus o pouquinho vale muito. Eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus de milagres. Você crê no Deus de milagres? Mesmo que você não tenha, saiba, quando você é generoso, você abre portas dos céus para que algo abunde na sua vida também. Não se prenda nessa crença de, eu não tenho, alguém vai fazer porque eu não tenho, alguém vai dar porque eu não tenho. Não se prenda nisso, porque ser generoso é um princípio do reino. E quando a gente abençoa, a gente é abençoado. E por último, gula. Gula significa viver para comer, caindo frequentemente em excesso. Os resultados para a saúde são óbvios. Mas a gula também afeta nossas finanças e nossa capacidade para fazermos um bom trabalho. Podemos ser gulosos ao comer os nossos recursos de forma irracional, caindo em consumismo, egoísmo, desperdício. É aquela coisa, a pessoa não domina o dinheiro, ele domina ela. Ele gasta assim, né? Igual aquele meme, vai gastando assim, ó. Não faz uma poupança, não tem um planejamento financeiro. Quando o mês acaba, a pessoa se pergunta, para onde vai parar meu dinheiro? Eu não faço ideia. Porque é guloso, come o dinheiro, come no sentido de ser racional e de gastar tudo, sem ter controle. As feridas emocionais nos impossibilitam de viver em prosperidade. Eu quero ler com vocês Salmos 139, 23 e 24. Temos que aprender a ser como o Gaio, uma pessoa que foi reconhecida na palavra, por ser próspera, ter sucesso, porque ele tinha inteligência emocional, ele ouvia a Deus e fazia aquilo que era a vontade do Pai, era fiel à casa do Senhor.
E Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Eclesiastes 7:12 diz: pois o abrigo da sabedoria é como o das muitas riquezas. Todavia a vantagem do saber é esta: a sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Que nossa oração não seja apenas para sermos pessoas prósperas, mas sermos pessoas com caráter de Cristo para administrarmos tudo aquilo que nos foi confiado. Pessoas que são verdadeiras árvores frutíferas, tão cheias de recursos que transbordam na vida de quem nos cerca. E eu quero terminar com essa frase do apóstolo Paulo Tércio: quando somos sábios como Gaio, além de prosperarmos, temos nossa vida preservada. Eu te convido a ficar em pé no seu lugar. Eu não sei como essa palavra falou com você, mas talvez nesse momento você queira falar com Deus, pedir perdão, se arrepender pela forma como você está usando o dinheiro, os seus recursos, por coisas da sua alma, inquietações da sua alma, ou porque você não se permite ser próspero, porque tem bloqueios aqui de que você não pode ser. Enquanto a gente sabe que quando o dinheiro está na mão de uma pessoa que teme a Deus, isso pode abençoar muitas pessoas.